Olá, hoje eu estou começando um projeto novo, uma série que vou falar sobre o Reino de Deus, o Reino de Deus que é eterno, que existe desde a eternidade, mas que também virá, como Jesus ensinou a orar, venha o teu reino. Lá no Salmo 97, 1 e 2, diz que reina o Senhor, alegre-se a terra, exultem as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Então Deus reina sob justiça e juízo, e isso vale para todo o universo, mas a terra deve se alegrar com isso, mas nem sempre a terra se alegra com o reinado de Deus, porque o homem em pecado se rebelou contra o reinado de Deus. Mas o reino de Deus, ele é um dos temas centrais nas Escrituras. Como disse alguém, a Bíblia poderia ser chamada de o livro do reino vindouro de Deus, Ele virá para reinar. Jesus irá reinar. Existe muita confusão e falta de entendimento sobre o assunto. Jesus disse que o reino de Deus estava dentro de vós, ou no meio de vós, falando para os discípulos, Mas Jesus também ensinou a orar, venha o teu reino. Então, se ele está no meio, como é que ele deve vir? Existe contradição nisso? De maneira nenhuma. E por isso vamos estudar mais sobre o reino de Deus, até culminar com o reinado de Cristo na terra, o reino milenar. Nosso tema da escatologia, que é o forte aí do meu canal, nós vamos afundar o prego sobre o tema do reino. Então, existem várias ideias sobre o reino de Deus ao longo da história. Homens bolaram sistemas sobre o reino, e um livro que quero indicar é A Grandeza do Reino, é de onde eu me inspirarei, principalmente sobre essa série, além de outros autores, mas principalmente esse, que é o Dr. Alva J. McClain. Ele escreveu o seguinte: o reino de Deus no curso da história tem recebido 3 interpretações principais. Primeiro, tem sido identificado com o perfeito reino de Deus nos céus após o juízo final. Segundo, o reino de Cristo na terra entre a segunda vinda e o juízo final, que seria o reino milenar. E terceiro, a igreja visível na terra entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Vou esclarecer mais sobre o assunto. Consequência disso, sobre o assunto do reino, apareceram muitas ramificações teológicas sobre o reino, aí ao longo da história da igreja. E uma delas, a primeira delas, é a concepção do reino nacional, que identifica o reino de Deus com a nação de Israel. Israel pertence ao reino de Deus desde o princípio. Por exemplo, Samuel está lá, o grande profeta, ele já está mais velho, os filhos dele não estão seguindo os caminhos dele, e o povo de Israel vem a ele e pede que ele estabeleça um rei sobre eles. Então, Samuel ora, vai a Deus, e Deus fala com Samuel para dar a eles o rei, porque eles não estavam rejeitando a Samuel, eles estavam rejeitando o governo de Deus sobre a nação, porque o Senhor reinava sobre Israel através dos profetas, dos juízes, desde o princípio da fundação da nação de Israel. Por isso, Israel pertence ao reino de Deus, Pertencia na fundação, pertenceu durante todo esse período e voltará a pertencer no futuro. Então, é o reino nacional. Segunda ramificação, segunda concepção, seria o reino milenar, o governo de Cristo na terra após sua segunda vinda. A igreja primitiva cria fortemente nesse reino.
Eu vou falar muito desse assunto no futuro, nos futuros vídeos, mas existem basicamente 3 correntes sobre o reino milenar. Uma corrente diz que Jesus vai voltar e reinar sobre a terra por 1000 anos, que seria um tempo bem grande, né? 10 séculos aí. Outra corrente diz que esse reino é apenas espiritual, que seria a corrente amilenista, que não crê num reino físico de Jesus na terra. E a outra corrente seria uma corrente pós-milenista, que também não crê que Jesus vai reinar sobre a terra. Bom, eu creio no reino milenar, onde Jesus vai reinar sobre a terra, e vou demonstrar isso nos vídeos futuros. A terceira concepção teológica é sobre o reino celestial. No Evangelho de Mateus, toda vez que aparece reino, em geral aparece reino dos céus, ou pode ser definido como o futuro reino de Deus na eternidade após o encerramento da história da humanidade. Ou pode ser entendido como um conceito popular de quando você morre, você entra no reino, você vai para o céu. O quarto concepção seria o reino eclesiástico. Aqui o reino é identificado com a igreja. No caso da Igreja Católica, ela se considerava como o próprio reino de Deus visível na terra. Tanto é que você vê na história da Igreja Católica como o Papa foi uma figura de um rei que estava acima dos reis da terra. E foi assim. Já os reformadores colocaram esse conceito na igreja invisível. Então a igreja era o reino para eles também, mas invisível. Então é confuso isso, porque a igreja não é o reino, a igreja pertence ao reino, e a gente vai estudar mais sobre isso. A quinta concepção é o reino espiritual, que seria o reino invisível de Deus sobre o coração daqueles homens e mulheres que fazem a vontade de Deus. Então, nesse caso, a igreja seria a agência humana mais poderosa para estabelecimento do reino de Deus nesse mundo, porque na concepção de muitos, avançar o reino é pregar o evangelho e, consequentemente, quando há salvação, essa pessoa entra no reino pelo novo nascimento. Então, esse reino espiritual é um fato. O sexto modelo seria o reino moral. Ele foi concebido por um filósofo, Immanuel Kant, no século XVIII. Nesse caso, o reino onde Deus governa por meio da sua lei moral. Os que abraçaram essa concepção rejeitavam o sobrenatural e, às vezes, até mesmo a existência de Deus, porque o que interessava é ter uma boa vida moral. Então, o reino seria moral, Muito estranho essa concepção. A sétima é mais estranha ainda, que seria o reino social liberal. Essa concepção praticamente rejeitava o governo de Deus e colocava o reino como algo social. O reino existe para o bem do homem. O homem tem a sua bondade inerente. Deus se torna apenas uma consciência social e aí, consequentemente, eles adotaram o socialismo como o sistema ideal de governo. Até hoje isso é forte em alguns meios, inclusive evangélicos. Eles têm também uma atitude crítica sobre a Bíblia e desmerece a teologia essencial. E Deus se torna aquele paizão, pai de tudo, Mas então tudo vai se resumir na fraternidade humana. Então é tudo pelo homem para o homem. Esse é o conceito social liberal. E a gente tem visto isso ainda forte nos nossos dias. E o que é o reino de Deus, então? Bom, primeiro, o reino de Deus é um termo muito bíblico, Mas ele exige entendimento, pois muitas vezes parece haver contradições sobre o assunto. Deus reina, trema toda a terra, está escrito. Mas a gente olhando as coisas no mundo, não parece muitas vezes que tem um rei.
né, que dita normas, regras, e que reina, que julga. E então, o que é realmente o reino de Deus, né? Um reino de Deus, para existir um reino, precisa de 3 elementos essenciais. Primeiro, um governante com autoridade e poder adequados. Segundo, um âmbito de súditos a serem governados. E terceiro, o verdadeiro exercício da função de governar. Então, sem isso não há reino. Jesus, lembro que no final, antes de subir aos céus, ele se aproximou dos discípulos e disse que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. A autoridade é algo essencial para reinar, mas o reino é mais do que a autoridade. O reino precisa algo mais do que autoridade. Então, o reino de Deus, ele pode ser amplamente definido como o governo de Deus sobre a criação, sobre toda a sua criação. Jesus tem autoridade e poder. Ele está reinando hoje dos céus, mas ele ainda não está reinando efetivamente na terra, tanto que ele ensinou a orar: venha o teu reino. E nós vamos falar muito sobre isso, venha o teu reino. Então, na verdade, é bem compreensível, segundo o Dr. Alva, falar de 2 reinos revelados na Bíblia. Eles não são distintos um do outro, mas podemos entender como os aspectos ou fases do governo de Deus soberano. O primeiro deles é o reino universal de Deus, no qual Deus reina sobre o seu universo. Isso fala da extensão do reino de Deus. Ele reina sobre todo o universo. As estrelas lhe obedecem, as constelações, tudo está em ordem dentro desse governo geral, universal de Deus, né? E a segunda revelação seria o reino mediador de Deus, especialmente sobre a terra, né? O método de Deus reinar sobre a terra, ele sempre usou mediadores para reinar sobre os homens, começando com a nação de Israel. Lembra que eu citei o caso de Samuel, quando o povo pede um rei. Deus ficou aborrecido porque eles o rejeitaram como rei. E eles queriam um rei, diria, de carne e osso, né? O reinado espiritual de Deus através de mandamentos, da palavra de Deus, de revelação, de falar pelo meio dos profetas como eles deveriam agir, não era suficiente para eles. Eles queriam alguém que combatesse as guerras deles, apesar de Deus ter feito tantas coisas incríveis na história de Israel, apesar de Deus os ter libertado da escravidão do Egito, apesar de Deus ter lhes dado vitórias impressionantes, mesmo lá desde do Egito, da fuga do Egito, da tomada da terra prometida, e depois, na época dos juízes de guerras, assim, que é impossível para o homem vencer sem Deus, como Gideão com 300 derrotando um exército de 100 mil. Então, no entanto, eles rejeitaram a Deus. Então, o reino mediador de Deus. Vamos falar muito sobre isso até que culmine com o reino milenar, onde o próprio Cristo vai estar reinando sobre a terra. Então, esse é o primeiro dos vídeos sobre o reino de Deus. No próximo vídeo, os próximos vídeos, vou falar sobre o reino universal de Deus e depois vamos entrar no principal foco do nosso estudo, seria o reino mediador do Senhor. Então, que o Senhor te dê entendimento, que o Senhor te dê sabedoria. Se tiver dúvidas, manda aí seu comentário, faça seu comentário e vamos crescer no entendimento que o Senhor reina. Trema toda a terra, regozije-se os campos, O Senhor é rei sobre toda a terra, o Senhor reina em nosso coração. Jesus Cristo reina dos céus, mas reinará também na terra. Fica na paz, que o Senhor te dê entendimento em tudo e, sobretudo, que você dê o seu coração a Jesus para que Ele reine na sua vida, nesse reino espiritual
que começa quando nascemos de novo e entramos no reino e vemos o reino de Deus atuando na nossa vida. Um grande abraço.